Salve pessoal, a paz, sejam bem-vindos ao podcast do Rock com Cristo. Meu nome é Regina, eu estarei aqui junto com vocês. Hoje é o episódio número 6 e nossa convidada especial é a Esther Manilha, mais conhecida como Esther Maninha, que é como eu costumo chamá-la. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o trabalho dela. Conta pra gente, mana, como foi que tudo começou, seu trabalho na música. Então, meu trabalho na música começou quando eu tinha, acho que 19, 18 anos, que eu estava me preparando para lançar o primeiro EP. Mas antes disso teve a caminhada, né? O preparo. Quando a gente vai vendo o que Deus espera, né, da gente, o que a gente pode usar de talento para a obra do Senhor, né? E eu fui vendo que o Senhor ele foi me ajudando na música, né? Foi através do louvor. Eu sempre ajudei os meus pais, né, na igreja deles que eles tinham a ministrar o louvor. E eu fui pegando gosto. O Senhor foi me ensinando, né, as coisas. Eu fui aprendendo à medida que o tempo foi passando. E Ele foi me dando canções. Foi me dando canções. E eu fui me apaixonando cada vez mais, né, pelo louvor, por ministrar, por levar a adoração. É uma coisa tão importante, né, a adoração, que a gente fica responsável, querendo ou não, de levar a igreja, levar as pessoas a terem essa intimidade. Porque a maior intimidade que a gente pode ter é na oração, é na leitura e também através do louvor, né? Engrandecendo ao Senhor, que a gente vê que é céu na terra e é tudo é maravilhoso. E foi esse o princípio, né? Eu fui aprendendo e depois tive a oportunidade, depois de muito tempo, tive a oportunidade de lançar meu primeiro EP. E assim, você canta, toca, né, mana? E, tipo, eu vi que você toca violão, mas você já chegou a tocar outros instrumentos, bateria também? Ó, Ou... bateria ainda Não? não. Eu arranho. Tudo que eu sei, eu arranho. Eu ainda não sei, tipo, nossa, super teoria e tal. Eu faço para me acompanhar. Eu toco violão, toco um pouquinho de teclado, ukulele, bem pouquinho, sabe? Mas eu vou aperfeiçoando com o tempo. Tô fazendo aula também e espero que o Senhor me dê graça para me aprender tudo. Para conseguir ficar até mais fácil de compor, né? Quando você sabe mais sobre teoria. E como que costuma ser as suas composições? As minhas composições vêm muito de secreto, sabe? De estar orando, de estar cantando. Eu tenho muito isso, de cantar espontâneo, sabe? E através de versículos também que eu lembro, que eu vou encaixando, sabe? Nas canções, assim. Então, é bem isso, é o processo que eu tenho de composição. Yeah. E já aconteceu, assim, de você ter alguma banda? Ou sempre foi mais essa carreira solo? Como que é? Por enquanto, tá sendo mais carreira solo, né? Só tem eu mesmo. Mas nesse processo que a gente vai passando, né, sozinho, a gente vai aprendendo bastante coisa também. Cada um, né, tem o seu processo. Tem uns que Deus já envia a banda, o conjunto completo. Tem outros que Deus vai ensinando meio que sozinho. Fala, vem filho, você vai comigo aqui. E assim, você já pensou, por exemplo, em tocar em outro estilo, sem ser cristão, ou sempre foi... Nunca, Não. nunca. Até porque eu sei que a voz é uma coisa, é um presente que Deus me deu, sabe? Que Ele foi me ensinando a usar, porque a princípio eu não sabia nada. Eu não sabia nada, não sabia técnica, cantava mal. Então foram muitos dias dedicando isso ao Senhor e eu sei que é dele, é para Ele. Não seria para nenhum outro gênero, nenhum outro estilo, sabe? E quando que você teve essa certeza? Que você falou assim, nossa, eu vou cantar. Eu nunca tive essa total certeza, mas eu sabia que eu estava fazendo o que eu podia fazer para contribuir na obra do Senhor, sabe? E eu sabia que eu fazia isso com alegria, que eu gostava bastante de servir no louvor. Embora tivesse muitos desafios, fosse desafiante em alguns momentos, eu via que eu conseguia, sabe, ser... Não sei, sabe quando você sente que não é isso? Sim. Sabe? Você tem essa certeza? Não, eu gosto de fazer isso. Eu posso servir em vários outros lugares e fazer tudo isso com amor, mas isso tem aquele brilho, sabe? É aquilo que o teu coração fala, nossa, eu gosto de fazer isso. Foi mais ou menos. E atualmente você canta na igreja? Como que é? Atualmente eu não estou cantando na igreja, atualmente eu estou só congregando, né? Estou só ouvindo a palavra, mas teve uma época que eu tava, era bem intenso, era de segunda, de terça a domingo cantando, só não cantava segunda e sábado e depois foi diminuindo um pouquinho as escalas, agora estou só buscando mesmo. E me conte um pouquinho, essa questão da sua caminhada como cristã. Você sempre foi cristã? Nasceu no lar cristão?
Teve um processo, assim, de conversão? Como que foi? Sim, eu sempre, né, nasci num berço cristão, né? Os meus pais sempre foram pastores e eu sempre fui acompanhando com eles, né? Tipo, nas igrejas que eles iam, as palavras. Inclusive, teve muitas vezes que eu não podia ficar na escolinha, eu tinha que ficar no culto, prestando atenção na palavra. Mas eu acho que acontece bastante isso quando você é filho de pastor, né? Que você passa a entender realmente a complexidade de Cristo à medida que o tempo vai passando. Né, você vai entendendo o amor dele, você vai entendendo... Tipo, não cai a ficha, assim, tipo, ai... Pra mim, pelo menos, foi assim. Foi com o tempo, eu fui despertando mais o olhar e falar, caramba... Quando você vai ficando mais maduro, sabe? Quando você vai vindo à maturidade, daí você fala, nossa, velho... Deus é muito grandioso, né? E daí você vai tendo as suas próprias experiências. E tem alguma experiência, assim, marcante que você gostaria de compartilhar com a gente? Cara, experiência marcante para mim é quando eu vou pegar para fazer o meu devocional, pegar para fazer meu momento de oração, e eu vou ver que na minha cabeça passou 10 minutos que eu tô ali. Mas quando eu vejo é 1, 2 horas que eu tô ali, sabe? Só em oração, só em cantar louvor. Para mim isso é algo extraordinário, porque parece que Deus separa esse momento e fala, não, esse aqui, ó, você vai passar esse tempo comigo e você não vai ver nem a hora passar. Para mim, isso é muito surpreendente. Para mim, é uma das melhores experiências que eu posso contar. E é o que eu tenho de experiência para contar, né? De secreto. Sim. E a gente acompanha também o seu projeto Aldeia dos Crentes, né? Que é direcionado aí para o público que gosta de anime e tal. E como que começou? Começou muito por acaso. Começou muito por acaso. E parece que foi muito... Eu sempre gostei muito de HQ. Sempre gostei muito de super-heróis. Eu sempre fui muito ligada a desenho. Sempre gostei. Né? Era até esquisito, porque no meu armário só tem roupa de desenho, de anime. E daí veio a pandemia. Na pandemia, eu comecei a assistir mais, consumir mais obras e cheguei nos animes. Que eu já tinha visto um ou outro, mas eu não era tão chegada à cultura asiática, a animes, essas coisas. E eu comecei a ver. Aí tá, vi Naruto, vi Violet Evergarden, e daí fui vendo vários animes. E daí fiz meu aniversário, e no meu aniversário era o tema do Naruto e tinha um pôster, né, que eu tinha colocado ali. Tinha começado a... Pode falar redes sociais aqui, tem problema? Não, pode falar. Então, o TikTok tinha acabado de dar um up, né, na pandemia. E daí eu deixei de decoração no meu quarto o pôster do meu aniversário. E comecei a pegar o embalo, né, de criadores de conteúdo cristão que começaram a falar de Jesus na plataforma. E o fundo ali, ó, do Naruto. E daí o pessoal começou a comentar. O pessoal começou a comentar, que bacana, você gosta, você é cristã, você gosta de desenho também, eu também me identifico, eu gosto bastante. E do nada, eu vi uma cena de um anime e falei, pô, isso aqui é interessante, isso aqui eu posso tirar uma reflexão bíblica. E daí a reflexão bíblica que eu peguei foi até do Naruto, que ele estava numa fonte e ele precisava passar daquele momento que ele estava cheio de ódio e rancor dentro do coração dele. Só que para ele ir adiante, ele precisava tirar esse ódio e um rancor. Daí eu estava falando sobre a palavra nessa cena. Tipo, pra gente conseguir acessar níveis mais profundos da intimidade com Deus, a gente precisa abandonar o ódio, o rancor, para que a gente possa ir mais profundo com Deus. E foi isso. Daí começou a viralizar. Daí eu nunca achei, porque eu achei que era loucura da minha cabeça, entendeu? Eu achei, não, eu tô viajando aqui, a galera não vai dar nada. E deu. Deu. Quando eu fui ver, eu fui chamada para ir em programa de televisão para falar sobre isso. Eu falei, mano... E era algo novo, porque não tinha o pessoal falando dos dois, né? Não tinha. Fui uma das primeiras a começar a falar isso. Fui eu que levantei até a hashtag dentro do TikTok, Otaku Cristão. Cara, foi muito louco. E você tinha alguma influência, assim, dentro de casa de alguém que gostava também, ou não? Não? Não. Tipo, até agora que eu tô começando a ver os animes mais antigos, dificilmente os meus pais sabem, ou até os primos que eu tenho, não tinha muito contato, sabe? Então foi algo totalmente sem influência nenhuma. Eu só tinha a minha influência que eu gostava de desenhos. Sempre gostei de desenhos. Sempre tive coisa de herói e daí só trocou. Interessante. Aí, no caso, assim, quando você começou, né, criando esse conteúdo, assim, de anime, cristão e tal, chegou a ter preconceito, assim?
Que a gente vê que tem muitas pessoas que falam assim que cristão não pode assistir anime, acaba que tem isso, né? E como que Tem. foi? Olha, pra te falar, no começo eu não sei se era porque eu era muito, não prestava atenção, mas no começo eu não prestava muita atenção nas críticas, né? Eu só prestava atenção que, tipo, as pessoas gostavam e se identificavam. Mas à medida que o tempo foi passando, tipo agora, eu vejo que tem bastante crítica, e tem pessoas que me questionam sobre isso, sobre a cultura não influenciar, sobre diversas coisas, elementos, às vezes que as pessoas, misticismos, né? Que às vezes a pessoa fala, ah, não, você não pode isso, não pode aquilo. Então, hoje em dia, eu já consigo enxergar mais esse preconceito. Mas eu consigo rebater isso à luz das escrituras, né? Tudo que for bom, tudo que for de boa fama, nisso pensar. Então, às vezes, vai ter algum símbolo, vai ter alguma coisa, mas se você está firmado na palavra, você não vai se deixar levar por ideologias, por coisas. Às vezes, as coisas são sutis, mas a gente precisa estar atento. É um tempo de entretenimento, mas também é um tempo que a gente pode tirar reflexões. E a gente pode falar disso para alcançar jovens, principalmente. Pessoas que não conhecem a palavra. Você vê assim que nesse exemplo que você falou do Naruto, você sentiu o Espírito Santo falando contigo através desse Exato. episódio, né? Mas essa base só veio porque eu já tenho eu já tinha toda uma caminhada, né? Já tinha pais cristãos, já ouvi muito da palavra. Então, eu só linkei com a forma que eu enxergo o mundo. Né? Então, eu olhei aquilo e falei, nossa, eu observo isso dessa forma. Então, foi isso que foi acontecendo, sabe? Para as reflexões surgirem. E conta um pouquinho como que é a Aldeia dos Crentes, como que vocês fazem. Eu vejo que tem o Discord, tem momentos de devocional, como que é? A aldeia, cara, a aldeia, eu tava vendo que tava surgindo muita gente, né? Nossa, muita gente que gosta de anime e tal. Eu falei, meu Deus, eu preciso separar, né? Porque eu tenho também o meu trabalho de música, mas eu tenho também o trabalho agora com animes. Daí eu fiz a aldeia. A aldeia era principalmente um blog. E daí depois foi surgindo, tipo, o Discord. Ah, não, vamos falar da palavra também, né? Quero que o pessoal fale da palavra. E daí a gente tem a comunidade no Instagram e no Discord, que são para os jovens que gostam de animes, ou se você não gosta de anime, mas você é cristão e você quer ter um contato com outros jovens, é só entrar no Devotional Time. Devotional Time é o servidor no Discord. Até que você foi lá, que você deu aquela entrevista. E você coloca sempre durante a semana um cronograma, né? Sim, toda semana tem um cronograma, a gente separa certinho o que a gente vai fazer. Aí tem várias atividades que a gente faz, né? Tipo devocional, torre de oração, a gente faz call de games, de filmes. E a galera, às vezes, se reúne para fazer uma atividade. É bem legal. Então, acaba sendo um público que você tem um contato, né? Assim, de Sim. oração juntos, Sim. de intimidade com Deus. Principalmente na pandemia. Na pandemia, nossa, foi o estouro na pandemia. Mas aí agora a gente vai cultivando, né, esse convívio conforme o tempo vai passando, a gente vai conhecendo as pessoas, vai ajudando, né, no que pode. Tem muitos jovens que precisam, né, às vezes de um incentivo, às vezes não se sentem acolhidos, né, nas igrejas, às vezes passam por alguma coisa e têm dificuldade, né? Então, essa comunidade no Discord, né, além do Instagram, foi um meio que muitas pessoas tiveram para conseguir algum suporte, né, algum auxílio. E daí dali a gente fala, não, frequente uma igreja, procure uma igreja. E normalmente são pessoas aqui de São Paulo mesmo ou são de vários lugares? Vários lugares. Vários lugares. Vários lugares. E já teve, assim, alguém que você conheceu pelo Discord presencialmente? Sim. Que vocês encontraram? Sim, fiz amizades, fiz amigas. Tive os encontros também na praça que a gente estava tendo. A gente estava tendo um projeto chamado Kiwen, que significa alívio, que era nas praças, que a gente se reunia ali com o pessoal do Discord para um momento de louvor, de adoração nas praças. Era bem bacana. E foi tudo isso por causa do Discord e por causa de uma reflexão, né? Começou numa reflexão e olha como se expande. Então, olha como é importante você só deixar o Espírito Santo agir na sua vida, né? E me conta uma coisa, se fosse, assim, indicar 3 animes aí para quem tá assistindo a gente, qual é que você indicaria? Animes, tipo, você nunca viu um anime, você quer algo... Vou indicar os que são esteticamente mais bonitos, mais agradáveis. Eu amo o Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli é maravilhoso, tem animações lindas. Eu indicaria Um Mundo dos Pequeninos. Você já viu algum filme do Estúdio Ghibli? Não. É muito fofinho, você ia gostar. Estúdio Ghibli, Bubble,
tá no Netflix. E Belly. São os 3 que eu indicaria. Mas depende... É que a indicação é complicada, porque tem cada pessoa que prefere um gênero. Tem pessoa que prefere mais ação, tem pessoa que prefere mais calmo, mais reflexivo. O que eu mandei são os mais calminhos. São mais calminhos, para você ver com família, para você ver com quem não conhece, só para introduzir, falar, é isso aqui. Yeah. E hoje em dia, atualmente, você consegue, assim, se ver sem assistir anime? Tem muitas pessoas que falam, só pode ir quando certa idade e tudo mais. E a gente vê que não é isso. É algo assim que você... Não é só uma fase. Cara, não é só uma fase. Não é só uma fase. Tem muita gente que, tipo, é independente da idade. 30, 40 anos, você vê falando de anime, você vê falando de coisas antigas. Você fala, nossa, velho. Não tem como, né? É um jeito de você perceber as coisas, de você ver o mundo. É um tempo de entretenimento. É tipo jogos, né? Você fala, você vai deixar de jogar depois que você crescer? Pode ser que as suas prioridades mudam, mas você sempre vai ter aquele tempinho para falar, deixa eu ver isso aqui. Mas acho que, tipo, isso não é a base, né? Não é o centro, mas não pararia de ver tão fácil. Eu gosto bastante, eu me divirto muito. Yeah. E a gente acompanha que você chega a fazer os cosplays também, né? Sim, você vê. E começou na época da pós-pandemia também? Foi na época da pandemia. Eu não fazia cosplay, né? Foi pós-pandemia mesmo. Foi muito por acaso. Eu gravava, né? Eu falei, deixa eu fazer alguns temáticos também. Daí eu comecei a comprar as roupinhas, né? Comecei pela Sakura, né? Tinha uma outra roupinha do Naruto também que eu tinha, mas eu não usava muito. Daí eu fui aos poucos. Aos poucos fui indo. E guria, foi tão no automático. Eu lembro que logo quando eu comecei a fazer cosplay, eu já estava aqui em São Paulo. E eu fui na Liberdade, né? O famoso bairro Otaku. Todo mundo conhece esse bairro. Você que é otaku e você não conhece, conheça. É só uma ruazinha, mas assim, enfim. Bem diferente. Aí eu fui fazer uma sessão de fotos. Eu vou tirar umas fotos da Sakura na Liberdade. E logo ali, o cara do restaurante da Hello Kitty falou assim, que bonito seu cosplay. Você é contratada daqui? Eu falei, não. Falou, você quer participar de um desfile cosplay que vai ter, sendo jurada? Daí, logo assim, a primeira vez que eu saí com cosplay, eu já fui convidada para ser jurada, tu acredita? Não. Daí começou. Foi ali que começou a minha ida pros eventos, assim. Daí eu tive duas oportunidades para falar como é ser um jovem cristão que faz cosplays, como é ser um jovem... Imagina! Tipo, olha as coisas que acontecem do nada. Foram 2 entrevistas em eventos seculares, porque você está tendo a oportunidade de falar de Jesus e a forma como você se vê, né, nesse meio, como você enxerga. Foi bem legal. São coisas que a gente não imagina que vai acontecer. Sim. Se eu fosse falar para a Esther de 2020, você vai fazer isso, 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 eu ia rir da minha cara. Você não esperava. Não esperava. Não esperava. Nossa. Interessante a forma como Deus age, né? Pois então. E no bairro da Liberdade é um local que você costuma ir frequentemente? Como que é? Olha, quando eu me mudei para São Paulo, eu ia horrores na Liberdade. Todo final de semana eu tava lá quase, praticamente. Foi o primeiro lugar que você quis conhecer? Foi o primeiro lugar que eu quis conhecer, porque é como se eu me sentisse em casa. Como se eu conhecesse aquele povo, como se fosse, tipo, eu quero estar mais perto desse povo, porque eu gosto tanto disso, eu gosto tanto de ver as animações. E daí eu ia e eu conheci cada cantinho. Eu fui no Museu da Imigração Japonesa, fui nos mercadinhos, olhava as ruas, olhava as pessoas, olhava quem tava de cosplay. Então, cara, aquele bairro ainda continua sendo meu xodózinho, assim. Um lugar, então, que você vai com frequência até hoje. Sim. E me conta um pouquinho o que você acha do rock cristão. Você viu que a gente montou uma playlist pra ti. Cara, muito boa a playlist. Eu amei a playlist, cara. Eu falei pra ela, olha, eu gostei dessa. Qual outras bandas que tem músicas parecidas com essa? Ela me manda playlist, assim. Maravilhoso. Eu tô até com ela aqui. Depois eu vou colocar aqui embaixo para vocês acompanharem essa playlist. Playlist da Esther Maninha. Sigam a playlist porque, tá maravilhosa. Eu amei todas as músicas. Cara, eu sempre gostei de rock. Eu sempre gostei desse gênero. Eu sempre vi que também foi um gênero que não era muito comum as pessoas, né, cristão mesmo, falar, nossa, eu escuto rock. Mas tem a galera que gosta, que escuta muito rock e, tipo,
Eu não sei nem como falar direito, né, sobre esse tema, mas eu sempre gostei. Sempre gostei, mas eu sei que ainda existe bastante preconceito também, né, por algum lado. Sim. Não tem tanto quanto teria antigamente, mas eu ainda sinto que tem. Assim como animes, também é uma área que tem bastante. E você lembra qual foi a primeira banda de rock cristão que você escutou? Petra. Foi mesmo? Olha só, essa eu não esperava. Eu ia num bairro aqui de São Paulo chamado Conde de Sarjetas, sei lá como é que fala o nome. Eu ia nesse bairro e o meu pai ia para comprar algumas coisas para a igreja e tinha várias CDs. Uhum. E daí eu sempre ia para olhar os CDs e eu queria ver os CDs de rock. E daí quando eu vi Petra, eu falei, nossa, que legal. Daí eu comecei só a ouvir. Daí depois eu fui para Third Day, né? É assim que fala? Third Day? Third Day. Isso aí. Fui indo para umas bandas assim, eu falo, ai, que bacana. E eu ouvia sempre. Amava. Então a primeira foi banda internacional. Foi. E eles vão estar aqui esse ano. Guria do Em céu. outubro, Petra e Bright. Aí vai estar em São Paulo, Brasília e outros estados também que a gente coloca aqui também para vocês. Já fica aí, né? Já fica aí para quem quer ir, quem quer conhecer, quem é fã também. Ano passado eles vieram, aí esse ano eles estão vindo junto com a banda Bright. Aí o pessoal aí do Eniacore que tá organizando. É um evento muito legal. Ai, que bacana, mano. Se eu conseguir, eu vou sim. Eu vou pra relembrar meus tempos de... E você falou que seu primeiro evento, né? Que você participou, né? Foi aquele que eu te convidei neste ano. Uhum. O primeiro que eu fui presencialmente, tipo... Eu nunca fui muito nunca fui, eu acho que em show. Tipo, foi o primeiro que eu vi, assim, várias bandas se apresentando. Foi muito massa, cara. Foi muito massa. Tem um espaço onde só tem bandas cristãs e bandas de rock. E bandas, assim, também bem diferentonas, né? Tinha Sim. uma que abriu com um brimbal, né? Qual que era aquela? Foi a banda Crino. Cara, eu olhei ali e falei, mano, o que é isso? O que tá acontecendo? Mas foi muito da hora. O rock, ele sempre me chamou a atenção por essa riqueza de instrumento, né? Instrumental, interpretação, vocal. Então, eu sou suspeita pra falar também. Foi o evento Brotherhoods, para quem tá aí assistindo. Aí teve a banda Crino, a banda Atos 2, a banda Luz Out e a banda Sotes. Foram essas 4 bandas. Foi um evento muito bom. E foi o evento que eu te conheci. Foi muito legal. E voltando um pouquinho na questão do anime, mana, qual anime que você tá assistindo agora? Vinland Saga. E você começou quando? Cara, eu comecei, acho que tem um mês. Me chamou a atenção porque o personagem, ele não fica se lamentando, sabe? A gente vê que muitas das vezes os personagens, os protagonistas ficam se lamentando por alguma coisa, ou ficam choramingando. Ele não. Ele perdeu coisas importantes e valiosas para ele. Tipo... envolvem vikings, sabe? Esse pessoal que navega aí no mar, tal, essas coisas, pirata e tal. E daí ele não ficou... Imagina, 6 anos de idade, e você vê ele lutando, assim, aprendendo a caçar, aprendendo a fazer todas as coisas, mas estava ainda com ódio no coração contra aquelas pessoas que fizeram mal para a família dele. Uhum. Eu só vou falar isso para não dar tanto spoiler, né? Daí eu quero ver aonde é que vai a motivação desse rapaz, se vai mudar ou se não vai, mas isso já me chamou a atenção, assim. E eu não sei se é análise que faz, mas você costuma fazer... Não sei se é análise o termo que seria, mas... Tipo uma análise de personagem. Normalmente é de cada personagem dos animes? Depende, pode ser da obra como um todo, né? Assim como a gente estava falando, né? Antes da gente vir para cá, que a gente estava tomando um café, estava comendo. A gente estava falando de Attack on Titan, por exemplo, que tem aquela crítica sobre a sociedade, né? Isso é um contexto geral, mas também existe o contexto de cada personagem, que você pode olhar para aquele personagem e falar, olha só, ele está buscando os próprios interesses e tal, e ir abordando, destrinchando sobre isso. Então, eu faço bastante isso. Eu comecei a fazer... É uma coisa que é até natural, foi ficando natural, sabe? Mas é algo assim que você precisa assistir o anime várias vezes? Não. Não? Uma vez só. Tipo, Naruto eu vi uma vez só. E na pandemia. Tipo, eu não fico vendo várias e várias vezes. Eu vejo uma vez só, entendo o personagem e depois trago a reflexão. Nossa, interessante. E tem algum anime que você já assistiu mesmo várias vezes, assim? Já, os que eu gosto, né? Aqueles que a gente... eu vou usar esse aqui pra dormir. Tipo, Kami-sama, Hajime Mashita é o que eu uso, tipo, pra dormir. Vou dormir, vou deixar. É porque, por exemplo, Attack on Titan, né? O Astro, ele
me convidou, né, pra assistir. Ele assistiu sozinho, depois ele chamou pra eu assistir junto com ele. E em cada momento que ele assistia, parecia que ele descobria coisas que ele não tinha Sim. percebido, sabe? Com certeza. Quanto mais você vê a obra, mais nuances você vai enxergando na obra. A gente vai vendo detalhes que Muitos a gente não detalhes. via. E eles são bem detalhistas para desenho, né? Tem isso também, essa questão, que a gente está acostumado a pensar que desenho é infantil, né? Que não é tão mirabolante. Agora, no Japão, a gente vê que eles pensam mesmo em tudo e é intencional. Porque é a linguagem de um povo. Eles se comunicam através dos desenhos. Tem desenhos para tudo e qualquer tipo. Tem até mangá em faculdade de medicina, né? Então, eles aprendem tudo através dos desenhos. Então, é bem detalhado mesmo. E nessa questão de análise, como que é? Você fica com um caderninho ali? Pior que eu tenho a ideia, tipo, o último anime que eu vi completo foi Gothic, por exemplo. Teve uma pessoa que me ajudou, foi um amigo meu que me ajudou, eu acho que ele vai assistir esse podcast, mas ele me ajudou com uma reflexão, por exemplo. A menina, ela tinha a resolução dos problemas através da sabedoria dela. A gente pensou, olha, a gente tem a resolução dos problemas através do Espírito Santo. Foi tipo isso, e daí foi destrinchando, falando, olha só, isso aqui. Mas é muito automático. Pra gente que é cristão quando a gente vai consumir tanto uma música quanto uma série, a gente meio que pensa, né? A gente vai pensando, olha só como é que... Quando é uma coisa negativa, a gente fala, nossa, olha como a galera tá introduzindo isso aqui. No anime é basicamente a mesma coisa. A gente vai assistindo, mas não é que a gente está desligado. A gente está muito ligado e está prestando atenção em tudo. Tipo, eu não consigo ficar desligada. Daí eu já vejo as coisas, já vou anotando. Tem até aqui, tipo, eu falando sobre os roteiros, ó. Isso aqui é tudo roteiro. Tudo roteiro. Mas são roteiros que já foram lançados? Que Ainda não. Ainda não? É sobre os Hashiras de Demon Slayer, por exemplo. Eu já lancei 3. Por exemplo, o Gyu Tomioka, né, que é o Hashira da água. Ele teve uma infância marcada pela tragédia quando a sua família foi morta por demônios. E a sua irmã se sacrificou para salvá-lo. Ele foi treinado por Sakonji Urudaki e fez amizade com o Sabito. Daí tá falando, spoilers, né? Não posso falar tantos spoilers. Mas daí eu fui falando sobre a história dele, sobre o trauma dele e fui depois colocando um verso, né? Tipo, ele passou por tribulações, daí eu botei Romanos 5:3 ao 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, eu fui falando, a vida dele foi assim, assim, assado, mas a palavra nos fala, né, que através das tribulações que a gente passa, né, assim como ele passou, a gente pode ter um caráter aprovado, como a gente vê que ele tem um caráter aprovado, né? Olha o que ele faz, ele luta contra os demônios, então. Então, olha como é doido. Interessante. Então, tipo, quem não entende vai olhar o que eu tô falando e vai falar, tipo... loucura, mano. Mas quem assiste anime faz muito sentido. Eu lembro que teve um testemunho que eu li de uma mãe que tinha me procurado para falar, olha, meu filho, ele tem dificuldade de entender. Era alguma dislexia, alguma coisa, ele tem dificuldade para entender a palavra, mas vendo seus vídeos ele entende a palavra melhor. Era uma criança, né? Para a mãe vir me falar isso foi muito significativo para mim. Foi aquele tipo, sim, com certeza. tô fazendo certo. Sim. Tem gerado frutos, né? Eu costumo prestar bastante atenção nos comentários também, né? Críticas que são construtivas, né? Que a gente vai aperfeiçoando o nosso trabalho. Sim. As críticas construtivas. As construtivas. Porque se for olhar cada crítica também, cada coisa, você não faz nada. Mas aí essa questão de análise, assim, você terminou o anime, por exemplo, ou um episódio, você já escreve? Ou é durante, ou varia? Varia muito. Esse anime que eu tava vendo mesmo, né? Que eu tava comentando, o Vinland, que eu ainda não acabei. No primeiro episódio, eu tive que marcar algumas coisas que me marcaram quando eu assisti. Foi a minha sensação. Pode ser que ao final da obra, eu lembre de outra coisa no contexto geral e queira fazer. Mas tem também fragmentações, sabe? Tipo, fragmentados. Nossa, aqui, bacana. Aqui dá pra mim fazer uma reflexão. Às vezes acontece de pausar, assim, o anime no meio, assim, que você tá assistindo? Pauso no meio. Aquele lá eu tive que pausar quase no fim. Posso contar o spoiler daquele? Foi o primeiro episódio. Primeiro episódio do Vinland. Alerta spoilers. Alerta, se não gosta de spoiler, dá uma puladinha assim, ó. Mas era tipo... O pai, né, desse menino que eu falei que aprendeu a sobreviver sozinho...
ele pagou a liberdade de um escravo, né? O escravo estava soterrado, assim, na neve. E ele tirou aquele escravo, imediatamente ele colocou na frente do fogo e ele estava quase morrendo, né? Ele estava vendo que o cara estava morrendo. E mesmo assim, o dono daquele escravo foi atrás dele e falou assim, ô, tudo bom? Meu escravo tá aí, eu quero levar ele de volta. E ele com a corrente assim na mão, né? Querendo... Daí, o que me chamou a atenção foi, pô, ele olhou ali e não deixou o cara levar. Falou, não, quanto que você quer por esse escravo? E o cara quase morrendo. Quanto que você quer? Ah, não, eu pago o tanto que você quer. Ó, leva. E, tipo, o cara morreu ali, mas morreu livre. Morreu sem ser escravo. Então eu falei, não, mano, eu tenho que anotar isso aqui, velho. Olha isso aqui. Olha o que ele fez. Tipo, ele poderia só ter deixado o cara levar, porque já ia morrer mesmo. Mas ele pegou, pagou o preço por aquela pessoa e deixou com que ela morresse livre. Sem opressão, sem nada. Então não tem como não pensar em Jesus, né, mano? Jesus, velho, Jesus. E o que você pensou de Jesus nisso? Cara, eu pensei, mano, Jesus, ele nos liberta, né? Ele não quer que a gente morra aprisionado no nosso pecado, mas ele quer nos levar à salvação, à vida eterna, né? Ele pagou o preço por nós, né? Para que a gente tivesse vida. Então, foi essa linha de pensamento que eu fui montando. E ainda não saiu esse vídeo, vai ser... E me conta um pouquinho, Mana, dos seus futuros projetos. Tanto na parte da música, na parte do Aldeia dos Crentes. O que você está planejando aí? Cara, da página, eu pretendo muito continuar mais reflexões, né? Continuar postando, eu vejo que a galera se identifica bastante. Continuar, né, com o servidor no Discord, trazer a palavra, né? Levar a palavra para quem precisa. É um trabalho que rende muitos frutos, não, tipo, apenas para as pessoas, mas para mim também, porque eu vou aprendendo muito conforme eu vou administrando essas coisas, conforme eu vou tendo essas reflexões. E é isso, dessa parte é isso. Agora... E, assim, a parte da Aldeia dos Crentes, tem uma equipe que te ajuda? Como que é? Cara, a princípio, demorou muito para mim conseguir pessoas que me ajudassem com as artes. Hoje em dia, eu tenho uma equipe pequenininha que me ajuda, né? São umas 4 pessoas que me ajudam a fazer as artes e tal. Mas, ainda assim, eu administro a maior parte. Você que criou a página? Eu criei. Veio a ideia, assim? Veio a ideia, assim... Até o logo, tudo. Interessante. E a parte da música? A parte da música, estou agora com uma assinatura, né? Assinatura na gravadora. Não sei. Eu estou agora com um contrato numa gravadora, uma bênção, e eles estão produzindo aqui um single, né? Vai sair em breve esse single. Não sei se já saiu o single nesse dia que vocês estão assistindo, mas se já saiu, acesse aí meu perfil, né, no Spotify, meu merchan aí, ó, Esther Manilha, vai no meu Spotify e vê se já saiu. Tá uma bênção, uma bênção. E a gente vai fazer assim, vai lançar mais alguns singles e vai ser bênção. Esse single que eu tô falando que a gente vai lançar, que tá próximo ao lançamento, a letra falou muito comigo de imediato, né? A letra não é minha, eu vou fazer uma versão. Mas ela falou comigo de imediato, porque uma parte dela é: em cada momento eu sei, tu estás aqui. Então, o Senhor está conosco independente, né, dos momentos ruins ou bons que a gente passa. E eu estava passando por um período onde meu pai ele foi diagnosticado com câncer. A gente não estava esperando. E foi uma loucura, né? Ajustar a rotina, ir para químio junto com ele. E foi quando isso? Foi ano passado, 2023. Ah, é recente. A gente está em 2024 agora. Ele fez a cirurgia esse ano. Acho que ele já deve fazer uns 2, 3 meses. E foi uma cirurgia extensa, né? A gente ficou com bastante medo. Mas em todo momento, é como se eu declarasse aquela canção, né? Em cada momento eu sei, tu estás aqui. Se o chão tremer e o mar se enfurecer, Deus, não há temor que nos separe do teu amor, né? Tipo, eu confiando totalmente em Deus. Tipo, essa circunstância não vai me paralisar. Eu vou continuar dando força para minha família. E foi isso, mas é uma canção que tipo, foi um presente de Deus, assim, para mim, essa canção. Ela fala muito comigo. Vai ser muito especial no lançamento dela. E qual que é a data de lançamento? Já tem? Não tem data de lançamento. Ela vai subir, assim, ó. Vai aparecer, assim. Ficou pronto ali, a gravadora falou, ó, pode postar. E daí, ó, vou postar. Nossa, vamos ficar ligados aí para acompanhar, né? Ver que dia que vai ser.
Não sei se vai ser a gravação depois também, né? Dependendo de já sair. Eu acho que vai ser a gravação, no mesmo dia que subir a gravação, vai estar tudo ali. E a gravação da cena você já fez? Já fizemos a captação Tudo? das cenas. Foi uma benção, assim, a gente gravou no parque, a gente gravou num cenário, assim, mais gamer também, né? Para aproveitar essa galera que a gente trabalha, né? Na aldeia, no Discord, esse pessoal, poder falar com eles também, contando essa história, né? Que eu acabei de contar para vocês, esse momento que eu passei, que foi difícil, né? Da minha família e tal. E rolou um cosplay? Rolou um cosplay também. Não sei como é que vai ser agora as críticas e as coisas, mas esperamos que dê tudo certo. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Gravou na Liberdade? Não gravei. Não gravei, deveria, né? A gente está chegando ao finalzinho do nosso podcast. Eu gostaria de saber se tem alguma mensagem que você gostaria de compartilhar aí para quem está assistindo a gente. Cara, eu acho que só é possível o Senhor fazer coisas, né, na nossa vida quando a gente se permite, quando a gente conhece Ele de fato. Então, às vezes a gente vê os testemunhos maravilhosos, né, das pessoas. Cada um tem um testemunho maravilhoso. Você tem um testemunho maravilhoso. Eu estou construindo meu testemunho, ele é maravilhoso também, em nome de Jesus. E você também vai ter o seu testemunho maravilhoso, ter a sua história, a sua jornada. Então, que você possa estar firme, né, no Senhor, firme nas promessas dEle, que você possa estar firme na palavra, para que o Senhor possa direcionar os seus passos, né? Tem um verso que eu gosto bastante, que é o Romanos 12:2. Sabe? 12:2. Não vos conformeis, né, com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Nem achei aqui, mas eu sei ele de cor, né? E eu gosto bastante desse versículo. Às vezes a gente se conforma, não é pra gente se conformar, né, com o mundo, com o pensamento desse mundo, mas a gente ser transformado dia após dia, né, pela palavra de Deus, pelo Senhor. E a gente consegue isso, a gente consegue alcançar pessoas através do que o Senhor vai colocando, as pequenas coisas que o Senhor vai colocando na nossa mão. De repente, o que você tem é a sua família, então alcance a sua família. De repente, o que você tem são seus amigos, de repente, o que você tem é algo que só você sabe fazer. Tipo, eu fui a música, eu fui os animes, você pode ser outra coisa, né? O Senhor, Ele pode usar a sua vida de diversas formas. Então, esteja na palavra, permaneça no Senhor, que você vai ver as coisas frutificarem na sua vida. E Ele usar a sua vida também como um testemunho e um canal grandioso para a obra dele, né? É isso. Eu acho que eu acabei falando muito, né? Ana, muito obrigada por ter participado do nosso podcast. A gente está muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Gratidão a cada irmão aí que está acompanhando, que tem fortalecido a cena, compartilhado, comentado, curtido a página. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo podcast para a honra e para a glória de Deus.